lembrando, quem não conhece o nosso canal do YouTube, visite o nosso canal. Nós temos lá dezenas e dezenas de lives, conversas, entrevistas, seminários, reflexões. Todas as semanas nós temos uma novidade. Se você ainda não conhece, entra, acompanha as nossas novidades, se inscrevam, marquem lá o sininho para serem notificados, porque toda semana nós temos uma coisa nova. Boa noite, Nena Pires de Carvalho, Célia Mendes, boa noite a todos vocês. Então, primeiramente, eu queria falar duas coisas. Primeiro delas é o seguinte: algumas pessoas têm me perguntado, mas o senhor é psiquiatra, fala tão pouco de remédio, de tratamentos com medicação, né? Nós trabalhamos com isso todos os dias. Mas nós entendemos que quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando apenas de tratamento farmacológico. Nós estamos falando de coisas muito mais profundas, muito maiores do que simplesmente a utilização de medicamentos. A utilização de medicamentos, nessa minha experiência de mais de 40 anos trabalhando com psiquiatria, ela é uma ferramenta importante. Ela é uma muleta, ela ajuda, mas ela não cura a lesão da perna. Você tem que se recuperar, você tem que criar força, esforço, fazer exercícios para se refazer do ponto de vista de saúde mental. E a nossa preocupação aqui é trazer para vocês, né, uma leitura nessa perspectiva, né? Quem não me conhece, quem está começando a nos acompanhar agora, além de psiquiatra clínico, eu trabalho com psicoterapia e vejo, né, a importância da nossa reflexão pessoal para a melhoria dos nossos quadros, dos nossos sofrimentos psíquicos. Então, hoje, a nossa busca foram de algumas colocações da cultura oriental, que vem a partir do budismo, para falar sobre 4 passos que aliviam a nossa alma, que nos colocam numa situação diferenciada, como nós vamos ver, e que essas posturas melhoram a nossa saúde mental. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de conversar com vocês é o que é alívio. O que é aliviar? E quem está acompanhando a gente há mais tempo sabe que eu gosto de buscar a etimologia das palavras, porque elas nos ensinam muito. E a palavra alívio vem do latim alleviare, que é tornar mais leve, mas que pode ser também aligeirar, né? Fazer com que algo seja mais ligeiro, chegue mais fácil na nossa vida.
Então, a gente aprende a ser mais leve quando a gente começa a valorizar o que é mais simples na vida. E a vida, na realidade, dentro dessa perspectiva, desses pensamentos que nós vamos comentar aqui hoje, é sobre dar paz para o coração, para ter leveza na alma. E falar em paz é algo que está na necessidade maior do nosso planeta. Felizmente, nós vivemos momentos de pouca paz no nosso planeta. Não seja só pelas guerras, mas por todos os pensamentos que chegam a nós, né? E tudo que se reflete, tanto das guerras que acontecem na África e na Ásia e que às vezes são pouco faladas, da guerra da Ucrânia e da Rússia, que já estão aí há algum tempo maior, e dessa situação infeliz que nós convivemos aí há algumas semanas, que é a guerra entre o Hamas e Israel. Então nós vamos lembrar que o nosso propósito na vida deveria ser alcançar a paz. Num estudo bem antigo feito por Eric Fromm falando sobre agressividade e violência, ele nos lembra uma constatação, né, que na história da Terra, desde que nós conhecemos a história da humanidade, não há um dia sequer de paz em todo o planeta. Há sempre uma violência, há sempre uma luta, um conflito presente na Terra. Mas nós precisamos pensar sobre paz. Quais são esses passos que nós vamos falar aqui que aliviam a nossa alma e que podem certamente melhorar a nossa saúde mental? Então eu vou falar um pouquinho desse alívio em cada um desses passos e o que cada um desses passos tem a ver com a nossa saúde mental. Então, o primeiro deles é a simplicidade. A palavra simplicidade, ela vem do latim simplicitas, que pode ser traduzido como uniforme ou pouco variado. Então, simplicidade é aquilo que não é complicado. E as coisas não complicadas, elas têm duas características: simplicidade e naturalidade. Tudo que é da natureza é simples. O que se complica na nossa vida são as posturas não naturais que nós assumimos na nossa caminhada. Tudo que vai artificializando a nossa vida, ela ao invés de
trazer-nos simplicidade, aliviar a nossa vida, ela complica a nossa vida e pesa o nosso caminho. E o que é ser simples? Ser simples é ser rico em coisas que realmente importam. É a primeira coisa. Ser simples é ser rico em coisas que são importantes. Nós vamos ver que nesse contexto a gente está falando de valores. Então nós temos os valores de aparência e os valores de essência. Os valores de aparência, eles são impermanentes. Eles não são consistentes na nossa caminhada. E basta para refletir nisso numa questão comum, que é a nossa aparência, que ela se modifica no trajeto da nossa vida. Ela não é a mesma, ela se modifica. E todas as vezes que a gente não aceita esse movimento de transformação e quer sustentar uma aparência que nós determinamos como adequada ou bonita, a gente complica as coisas. E as coisas passam a deixar de ser natural e elas se transformam em coisas artificiais. Geralmente o que é artificial não consegue ter a beleza daquilo que é natural. Porque o artificial não tem um valor primordial, que é o valor de essência, que é aquilo que necessariamente não é visto, mas está dentro da criatura. Então, entre essas coisas que realmente importam, a gente poderia citar algumas coisas que nós já começamos a falar. Primeiro, é ter um coração em paz. Quem tem paz no coração sabe o quanto isso é riqueza. Mas as atribulações desse mundo, as nossas preocupações com a nossa sobrevivência no mundo hedonista, consumista, exigente como é o nosso mundo atual, dificilmente a gente tem um coração em paz constantemente e muita gente não convive com isso de uma maneira constante. Uma outra coisa que realmente importa é uma alma livre, é ter liberdade. Lembrando que para se ter liberdade, nós temos um requisito fundamental, que é responsabilidade. Só é livre quem é responsável pelos seus atos, pela sua vida. Para ser livre, eu tenho que ter autoridade, eu tenho que mostrar que eu sou capaz de responder à vida quando a vida me cobra essas coisas. Outra coisa que é muito importante é
o conhecimento que nós adquirimos com as pessoas que nós amamos e admiramos. E que nos faz amá-las e admirá-las muito mais ainda. Então, a simplicidade, ela passa por esse contexto. Eu separei, né, 3 frases de 3 pessoas que eu considero sábias sobre simplicidade, para a gente tentar refletir sobre isto, que eu acho bastante fundamental. Nós temos complicado tanto a nossa vida, nós temos criado tantas exigências, nós temos buscado situações que fogem da natureza humana, exigir de nós uma juventude eterna, uma força juvenil que não nos vai acompanhar o tempo todo, né? Nós vemos cada vez mais pessoas insatisfeitas com a sua aparência, seja a aparência do seu rosto, a aparência do seu corpo, e que sofrem constantemente e chegam aos consultórios com quadros de ansiedade, com quadros de depressão, que se não foram desencadeados por essas questões, eles foram agravados por esse contexto. A primeira frase que eu gostaria de comentar com vocês é de uma grande escritora brasileira chamada Clarice Lispector, que ela diz que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. E o que eu entendo que ela quer dizer para nós nesse sentido? Por que para ter simplicidade a gente tem que ter muito trabalho? Porque a gente precisa se esforçar muito para não perder a naturalidade da vida. A gente tem que fazer um trabalho enorme para não nos entregarmos à proposta consumista e hedonista que cada vez mais ocupa a mente das criaturas, e as criaturas jovens estão sendo contaminadas com isso muito cedo. Porque a nossa cultura, os pais, as coisas, colocam as crianças para viverem coisas que não são simples, que não têm a ver com a realidade delas. A gente hoje veste crianças como mini adultos. A gente quer que as crianças façam inúmeras coisas e tiram delas um direito fundamental de algo que é primordial para a saúde, que é brincar. A gente enche a agenda das crianças pequenas de tantas atividades que elas não têm espaço para brincar. E isso, a brincadeira, ela é uma linguagem da vida da criança. O brincar é uma forma pedagógica da vida de aprendizado de inúmeras coisas que a gente precisa.
ficar e viver na simplicidade é algo muito difícil, porque nós preferimos seguir situações diferentes. Albert Einstein, né, ele diz: tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. E aí eu fui refletir: qual que é essa diferença? O que é a diferença de ser simples e ser simplificado? A simplificação, eu entendo, né, é a forma que eu vejo. Se vocês quiserem colocar aí no chat como vocês veem e dividir, a gente ir aprendendo junto. Mas eu entendo que o simplificado é o artificial da simplicidade. O simplificado é aquilo que a gente não quer que dê trabalho. Eu vou simplificar as coisas, necessariamente eu não vou deixar as coisas simples. Porque o simples, ele tem a ver com a própria natureza da vida. E Khalil Gibran, ele afirma para a gente que a simplicidade é o último degrau da sabedoria. Vendo aí a Célia dizendo: doutor Roberto, durante meus atendimentos com as crianças, elas chegam no consultório expressando: tia Célia, eu não quero conversar, eu quero brincar. Realmente, né, elas precisam, às vezes, desse espaço que elas não têm em outro lugar. E você, Célia, que trabalha com crianças, sabe que através do brincar, eles falam mais deles e da vida deles do que as pessoas conseguem entender. Durante muitos anos eu trabalhei com ludoterapia. E eu via nos jogos, nas brincadeiras, as crianças nos dizendo de coisas profundas, né? Foi talvez um dos maiores aprendizados sobre o inconsciente humano que eu tive, foi no período em que eu aprendi, depois fui estagiar, trabalhando com ludoterapia. Mas o que a simplicidade tem a ver com saúde mental? Um dos grandes adoecimentos humanos, e aí eu não estou falando de doença que está lá no Código Internacional de Doenças ou está no Manual de Estatística e Diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. Eu estou falando de adoecimento psíquico. Um dos maiores adoecimentos psíquicos que nós vivemos hoje são as exigências da nossa sociedade. As pessoas, elas sofrem muito por aquilo que é exigido. E aí eu me lembro de um grande amigo que, quando comentava nas suas palestras sobre evangelho, que ele falava do pão nosso, ele dizia uma coisa que me chama profundamente a atenção, que nós não brigamos pelo pão,
A gente sofre briga pela manteiga e pela geleia que quer passar no pão. São as exigências que nós colocamos naquilo que é realmente a nossa necessidade. Não é ter um vestido, é ter um vestido para cada coisa que eu quero. É não ter um celular, é ter o celular mais moderno que foi lançado essa semana. Então essas exigências, né, elas são complexas nas nossas vidas. Vendo aí a Célia falando que em novembro estará conosco no evento, se Deus quiser. Depois nós vamos falar desse evento aí, né, Célia? Eu não sei se todo mundo sabe sobre o que você está colocando. E um evento que tem muito a ver com essas lutas nossas de transformação e crescimento em saúde mental. Uma outra coisa que adoece a gente são os modismos. É a gente ter que atender o que a moda está pedindo. E aí, quando fala de moda, eu não estou falando só de roupa, não, de tudo que é moda, né? A gente vai mudando as coisas, o tipo de carro que as pessoas têm que ter, né? Eu fico vendo as pessoas, às vezes, criando prestações por longos prazos para ter um carro, porque é esse tipo de carro que é moda agora, né? Crianças que choram, que sofrem, que vão para a escola, se sentem rebaixadas porque não tem a mochila da moda de dentro daquela turma. Moda de ter que frequentar um ambiente de lazer que todo mundo exige, né? E que é bastante oneroso para o seu bolso sustentar essa situação. Mas se você não estiver ali, você se sente fora, né, do contexto social e se sente desvalorizado. E a baixa autoestima, ela provoca um sofrimento orgânico quando ela não desencadeia um transtorno mental. Uma outra coisa, quando a gente perde a simplicidade, a gente passa a complicar a vida, a gente passa a ter um excesso de expectativas. A gente quer muita coisa, quer fazer sucesso, e hoje todo mundo quer fazer sucesso. Né? Hoje todo mundo quer aparecer e ter, não sei, milhares e milhões de seguidores, quer ter um sucesso com isso, aquilo. Todos nós precisamos pensar nisso constantemente. Né? A gente tem exigências que as pessoas têm que serem do jeito que a gente quer. Eu atendo muitos adolescentes e jovens. E a grande maioria desses meus pacientes são do sexo feminino. O que acontece? Né? A gente vê uma exigência tremenda que a amiga tem que ser assim, assado, tem que fazer desse jeito, tem que estar do meu lado o tempo
todo, tem que vestir do jeito que eu visto, tem tudo nesse contexto. Só que quando a gente tem muita expectativa, a gente acaba se frustrando. Não porque as coisas não são boas. Eu tenho aprendido isso. Não é porque as coisas não são boas. É porque a gente colocou nas coisas mais coisas do que elas deveriam ser. Eu tenho uma experiência pessoal que fala disso para mim com muita marca. A primeira vez que eu fui à Europa, no programa, né, da viagem, eu iria passar por Paris, eu ia estar ali alguns poucos dias, né? É aquelas viagens que todo mundo faz para conhecer um monte de lugar, não conhece nada, né? E é muito marcante que esse não conhece nada também é frustrante na vida. Mas eu iria a Paris. E o povo falava que Paris era isso, aquilo outro, aquilo outro. Eu cheguei em Paris esperando um lugar assim paradisíaco, vamos dizer, não de natureza, mas de tudo. E eu voltei frustrado. Porque a expectativa que eu havia depositado naquela cidade me fez perder a beleza que aquela cidade provavelmente tem. Eu falo provavelmente porque eu não tive a chance ainda, embora indo anos a fios à Europa, de voltar e conhecer Paris. E fui para outros lugares da Europa em que eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não esperava encontrar muita coisa bela. E aí eu falo de duas cidades que me encantaram profundamente e que eu tive a oportunidade de estar até mais de uma vez. Uma delas, né, é Varsóvia, que me chamou muito a atenção, né? Apesar dela ter a marca viva da guerra e da crueldade do nazismo, né, ela me encantou. E uma das coisas que mais me encantou foi o povo polonês. De tudo que eu conheci na Europa, eu nunca vi um povo tão bonito quanto o povo polonês. De uma beleza muito grande. E a outra cidade, que é uma cidade que realmente ficou marcada na minha vida, é Praga. Não tinha expectativa nenhuma e eu consegui ver tanta beleza e me encantar com as vezes que eu fui ali. E isso é muito interessante. Quando a gente não tem muita expectativa das coisas, às vezes a gente se permite ver o bonito que a gente não fazia para buscar, né? Eu não estava ali querendo nada de especial e consigo ver uma coisa muito especial. Então, a gente, por exemplo, foge, falando de saúde mental, das ferramentas mais simples e mais eficazes para a saúde mental. Todo mundo quer remédio. Pouca gente quer as ferramentas simples que trazem saúde mental. Higiene do sono, atividades físicas, alimentação saudável, relacionamentos saudáveis, a busca da
transcendentalidade através da espiritualidade. São tratamentos muito mais fáceis de serem alcançados. Mas isso, como diz a Clarice Lispector, exige trabalho. É simples, muito mais simples eu cuidar do meu sono, cuidar do horário que eu deito, do horário que eu levanto. Tudo isso é muito mais simples e tem grandes resultados. As evidências clínicas e científicas mostram cada vez mais, né, que essa abordagem integral do indivíduo, não desfazendo do remédio, não desfazendo de outras terapêuticas, mas elas são primordiais para que a gente se sustente numa condição de saúde. Mas vamos caminhar, né? Porque nós temos aí 4 passos, nós ficamos no primeiro porque eu acho muito importante a gente pensar em simplicidade, mas nós vamos para um outro muito importante: honestidade. A palavra honestidade, ela tem origem no latim da palavra hono, que significa honra, pureza e dignidade. Então, ser honesto é ser honrado, é ter um comportamento puro, não maculado, não contaminado, é ser digno. E dignidade é agir conforme eu digo. Que o meu comportamento reflete o meu discurso. Porque na grande maioria das vezes nós temos discursos lindos e maravilhosos. Mas o nosso comportamento não é o mesmo. Né? Há um ensinamento antigo, né, que é verdade. Né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão borolento. Então, nós falamos e queremos mostrar ao mundo algo que nós não somos. E isso, por si só, é uma falta de honestidade. Ser honesto é fazer o correto, independente se tem alguém te vigiando ou não. É cumprir as regras, independente de precisar de alguém ou não. E aí eu me lembro, eu estava em Genebra e já era quase 1h da manhã, a gente estava voltando para o hotel, e numa rua vazia, não tinha um carro. Tinha um cidadão que estava na faixa com o sinal, e o sinal estava fechado para pedestre. E esse indivíduo só atravessou a faixa quando o sinal abriu para ele. E aquilo me encantou pela honradez da criatura. Dizem que a ocasião faz o ladrão, não é verdade. A condição da desonestidade está dentro de mim. E eu coloco em algo que me dá essa oportunidade para fazer esse contexto. E o que eu falo aqui não é esse discurso ideológico de mundo perfeito que as pessoas têm feito, não. Né? É uma atitude de dignidade. Né? Não é eu dizer para o outro ser honesto e eu não sou.
Não é para dizer para o outro que ele seja leal e eu não sou leal. Né? Eu tenho essa honestidade. Agora, isto, o, o Espírito Carlos, né, que escreveu várias mensagens que foram divulgadas durante a pandemia, que foram reunidas num livro que foi lançado há, quase 2 semanas atrás. O livro chama Tesouro Espiritual, né? Novas atitudes para quem quer ser feliz. Ele diz que a honestidade ela depende da maturidade espiritual. É isso aí, Célia. A gente oferece aquilo que a gente tem. Que a honestidade ela exige pureza e transparência. Então, nós precisamos aprender esse contexto. E no livro há uma oração sobre honestidade que é muito bonita, né? Em que ele ora falando desse discurso aparente que nós fazemos quando nós precisamos de uma essência de honestidade internamente em nossa caminhada. Uma outra coisa importante, né, de pensar, vamos vendo aí, boa noite às pessoas que estão entrando. Nós estamos falando sobre 4 passos que aliviam a alma e melhoram a saúde mental, né? Que nós fomos buscar essas reflexões em conhecimentos que advêm da sabedoria budista. O que honestidade tem a ver com saúde mental? Alguém pode me perguntar o que tem a ver com isso. E eu vou colocar 3 situações que são bastante comprometedoras, e essas 3 condições, elas nos afastam de tratamentos adequados e, por consequência, da possibilidade da gente alcançar a saúde mental. Primeiro, ser honesto é reconhecer a presença da doença e das limitações que a gente tem para tomar atitudes saudáveis. É extremamente honesto eu assumir a minha doença, a minha deficiência, a minha fraqueza. E eu preciso, para tratar, assumir que eu sou doente. O que a gente vê o tempo todo são pessoas que não são doentes, não é? Ou falam que não são doentes e não se tratam, porque eu não sou doente. Ou que diz que é doente, mas não agem dessa forma. E esse discurso, ele permeia a nossa sociedade. E a nossa sociedade é onde a preocupação é parecer que nós somos bons. Eu não preciso ser bom. Desde que o mundo ache que eu sou bom, eu estou ótimo na fita, porque eu estou ganhando seguidores, as pessoas estão batendo palma para mim, aplaudindo, me dando voto, fazendo qualquer coisa que eu estou buscando.
E nesse sentido, o que eu vivo, né, é limitações, porque por dentro eu não acredito em nada daquilo, então a minha atitude é totalmente diferente desse contexto. Ser honesto é responsabilizar-se pessoalmente pelo seu tratamento. É buscar atitudes que realcem, né, a necessidade de tratar e que eu vou fazer para conseguir ter saúde mental. E no campo da saúde mental, as coisas ainda são muito mais difíceis. Depois, né, a pessoa precisa sair da posição de vitimismo, que é a coisa mais comum, né? Eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Eu sou assim porque o mundo me fez assim, né? A música fala disso. E isso é a nossa postura mais comum, isso é desonesto. Porque nós não somos vítimas. Nós somos construtores do nosso destino. Nós fazemos escolhas. Aí, quando eu falo isso, as pessoas se enlouquecem. Mas eu não escolhi estar doente. Não. Então vamos lá, do diabético. Não é o diabético tipo 1 que nasce com a diabetes. Então ele fez uma escolha diferente. Para quem não acredita naquilo que eu acredito, que as pessoas sabem, na reencarnação, isso tem um contexto, né? Ah, é fruto da hereditariedade desse contexto. Mas muita gente está aí diabético, com problemas de taxas metabólicas, pela escolha. Escolha do que come, a escolha de não fazer exercício, a escolha de não tomar os medicamentos, de não tomar as atitudes, de não buscar uma ajuda. Então, eu descuido da minha alimentação a vida inteira, como não saudavelmente, e eu quero ter saúde. E aí a culpa é porque tal comida é mais cara, tal isso, aquilo. Né? Vamos pensar se realmente é esse lugar. Né? E essa falta de honestidade, né, conosco mesmo, ela acaba nos trazendo uma condição de adoecimento. O nosso quarto passo para aliviar a nossa alma e melhorar a nossa saúde é ver o melhor em cada momento. É ser otimista. E ser otimista é diferente de negar a realidade ruim que existe. Ser otimista é colocar o meu esforço para buscar o melhor. Não é o lugar de dizer que o mundo está ótimo, que não tem problema nenhum, que as coisas estão fáceis, tranquilas. Não é isso. Né? O otimismo é buscar o melhor nas coisas da nossa vida. E aí, quando a gente fala de busca, a gente não pode de maneira nenhuma fugir dessa pergunta. Para onde você, para onde nós dirigimos o nosso olhar? O que nós estamos focando na nossa vida? Né? O que nós estamos focando na nossa vida?
quantas coisas estão acontecendo na Terra que são nossas escolhas. O nosso olhar hoje é para violência. Não, eu não sou violento. Não. Que tipo de filme que você assiste? Que tipo de série que você busca ver? Que tipo de reportagem que você busca ler? Sobre o que se fala? O que você faz no trânsito? O que você faz no ambiente social? A grande maioria da busca da nossa sociedade nas mídias, nas redes sociais, sejam elas visuais, auditivas ou de interativas, é buscar violência. A Terra vive violência porque o homem é um indivíduo violento. Nós dirigimos o nosso olhar para a violência. Todos esses conflitos sociais que vêm, eles não se caminham por uma busca de paz. Eles se encaminham, sim, pela busca da violência. Então, a gente vê no mundo e nas pessoas somente aquilo que se expressa em nossa alma. Há uma fala atribuída a Jesus que está no Evangelho de Lucas, que ele diz assim: portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Se as trevas estão dentro de mim, eu estou no escuro. E como eu vejo o mundo? Eu vejo o mundo meio vazio ou eu vejo o mundo meio cheio? Como que é isso? Como que é esse caminho na minha jornada, na minha caminhada? E o que esse ver melhor tem a ver com saúde mental? Aí nós buscamos uma frase daquele livro que nós citamos, que foi lançado há poucos dias, né, sobre as novas atitudes para quem quer ser feliz. O título do livro todo é Tesouro Espiritual, Novas Atitudes para quem quer ser feliz. E lá está escrito assim: temos uma paleta com infinitas expressões das cores e podemos nos utilizar dela a qualquer momento. E ele diz, né, mais à frente: o autoconhecimento é o exercício que o pintor necessita fazer, observando com cuidado e respeito cada fração da tela e buscando aprimorar a partir ou apesar de cada experiência. Então, quando a gente busca ver o melhor, a gente não vai ver, desculpem, só as nossas deficiências, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Nós vamos ver as nossas potencialidades.
as nossas realizações, as nossas virtudes. O processo de autoconhecimento nos leva a perguntar, né, verdadeiramente para nós com que cores nós colorimos a vida. E essa preocupação com o autoconhecimento, ela me levou a estruturar aquele evento que a Célia colocou aí, e nós convidamos e teríamos tanta alegria de ver outras pessoas participando, né? Que é esse evento presencial que nós vamos fazer em Belo Horizonte, nos dias 25 e 26, o sábado inteiro, o domingo na parte da manhã, no Hotel Ramada. E o título do evento é Em Busca de Mim Mesmo. E o nosso, né, chamado é esse: seja um buscador de autoconhecimento, como eu tenho sido. E nós vamos falar de aprender a ver, porque nós temos bastante deficiência nessa possibilidade de ver. Nós, às vezes, nem temos ideia, né, do que nós vemos, porque muitas vezes aquilo que é a realidade não é o que se apresenta aos nossos olhos, porque nós colocamos ali as nossas propostas, os nossos propósitos, os nossos anseios, os nossos desejos, e isso complica a vida. As relações a dois, elas se complicam muito por isso, porque a gente não se apaixona pelo outro, a gente se apaixona por aquilo que está em nós e que nós vemos no outro. Então, se a gente não aprende a ver o melhor, a gente acaba se perdendo, né, da situação que nós precisamos para melhorar a nossa saúde. Quanta gente acha que é a pior pessoa do mundo. E quando ela se permite caminhar, ela transforma a sua caminhada. Ela adentra, né, a uma visão diferente. Quando eu aprendo a me ver, eu aprendo a ver o mundo. Quando eu aprendo a diferenciar aquilo que existe em mim, eu vou entender que muita coisa que eu acreditava que era meu, não é meu. Como diz o livro do padre Fábio de Mello, que é um livro que me chamou muito a atenção, né? Os eus que não são meus. Nós precisamos entender isso. E o nosso último passo, né, para caminhar é a gratidão. Né? A gratidão é a qualidade de quem é grato. É a condição de quem reconhece uma pessoa ou alguém que lhe prestou um benefício, um favor. Gratidão é considerado um sinônimo de agradecimento. Mas a gente entende que ser grato é muito mais do que ser agradecido. Envolve sentimentos
de dentro de nós, sentimentos importantes que nós vamos ver agora, que nos traz a possibilidade da saúde. Em trabalhos feitos com neuroimagem, vendo expressões das pessoas de gratidão, se descobriu que existem duas áreas, né, vinculadas diretamente com o sentimento de gratidão. A primeira é a área pré-frontal medial ventral, né? Ela está antes do lobo frontal, né? Essa região aproximadamente aqui, né? E tem o córtex na sua porção dorsal, né? É esse córtex que cobre essa região do cérebro, né? Eles estão vinculados. É aí que, quando a gente expressa gratidão, se estimula o cérebro. E essas áreas, elas não estão envolvidas só com a gratidão. Elas são áreas onde a gente percebe recompensa. São áreas que expressam moralidade, atitudes, né, voltadas para posturas éticas na vida. São áreas que também são estimuladas, ou seja, também isso estimula em nós as interações sociais positivas. E são áreas relacionadas com a capacidade de entender o que o outro pensa, que desenvolve a empatia e posteriormente desenvolve a compaixão. Então, quando nós somos gratos, nós estimulamos uma área que enobrece a criatura humana. Ser grato nos torna pessoas mais nobres. E o quanto que isso, né, é importante na nossa vida. O que a gratidão produz na vida do indivíduo? Então, há trabalhos que mostram, e aí nós estamos falando do aspecto, né, da saúde mental, que a gratidão fortalece o vínculo interpessoal. Nós precisamos dos relacionamentos, e relacionamentos fortes nos sustentam, nos dão segurança. A gratidão auxilia no bem-estar da pessoa. A pessoa grata, a partir de toda essa estimulação, ela tem sensação de bem-estar. Quanto que isso é fundamental. A gratidão aumenta a resiliência, a capacidade da gente enfrentar determinadas lutas na nossa caminhada. E há trabalhos que mostram que pessoas que sabem ser gratas e que desenvolvem e manifestam a gratidão, que essas pessoas previnem depressão. Que pessoas que têm o hábito de serem verdadeiramente gratas têm menos depressão do que a população em geral. E há um estudo
que foram feitos com 300 adultos, que traz que o grupo que fez um exercício de agradecimento, ele apresentou melhora na saúde mental em comparação aos participantes que não tiveram essa atividade. A gratidão, as pessoas que são gratas, elas têm um sistema imunológico mais forte. Então, há trabalhos comprovando essas situações. Elas têm a pressão arterial mais baixa. Então, previne a hipertensão. Elas têm um sono de melhor qualidade e elas têm maiores níveis de alegria e de emoções positivas. Por isso tudo, a gente vê que, além de aliviar a nossa alma, fazendo-nos mais leve, ela melhora a nossa saúde mental. E eu acho que é importante, como psiquiatra, reforçar isso, ao contrário de outros colegas que enfocam o tratamento medicamentoso, e eu não tenho nada contra isso, eu receito remédio todos os dias. Eu trabalho com psiquiatria clínica, não é isso. Mas, ao contrário de me ocupar com falar de medicamento, que muita gente, alguns até com maior capacidade que eu, porque se ocupam no desenvolvimento de leitura da farmacologia em todo o seu contexto, eu enfoco sobre essas atitudes. Olha, ser grato não custa nada para a criatura, custa o esforço de aprender a ser grato. E quantas coisas eu trouxe aqui, eu trouxe na realidade 9 itens do que a gratidão pode fazer de bem para a pessoa. Isso não é uma conversa do campo da filosofia, do achismo, do campo religioso. Isso é uma fala científica. Há um livro muito interessante em inglês, que o título em português seria Psicologia da Gratidão. Um trabalho imenso mostrando tudo isso que a gente está dizendo. Então, ser honesto, ser simples, aprender a ver o melhor em cada coisa, ser grato, não nos custa, como custa um medicamento, como custa a gente ter que buscar sessões de psicoterapia. E nos ajuda muito na vida. Então, para um país onde as pessoas têm dificuldades financeiras para fazer tratamentos, é importante que a gente ofereça tratamentos que sejam mais simples, mais naturais e, por consequência, menos onerosos. É claro que nem tudo que a gente faz pode não ter investimentos. A gente, às vezes, tem que pagar pelo tratamento com o profissional, pagar pelo remédio que nós precisamos e não podemos ficar sem eles. Não são só os medicamentos psiquiátricos, inúmeros medicamentos dos quais a gente depende, que a nossa vida depende deles. Eu, particularmente, tenho que tomar todas as manhãs o hormônio tiroidiano, já que eu tive que retirar a tireoide, e para minha vida, para eu viver, ele é fundamental. Então,
essa é a nossa proposta. A gente também trazer leveza para o tratamento, para que as coisas sejam menos complicadas. E se a gente não faz isso, é porque a gente inclusive aprendeu, né, e muita gente quer uma pílula que resolva o problema dele. Uma pílula que não faça eu pensar nas coisas. Uma pílula que não nos faça ter que trabalhar muito para ter alguma coisa. A Maria Lídia está falando aí, eu sou muito mais feliz depois que aprendi a ser grata. E uma delas foi poder conviver com a espiritualidade dentro do real. Obrigado aí pelo seu testemunho, Maria Lídia. Né? Isso é importante. Né? A gente precisa ser gratos. Né? E nós lembramos, todas as vezes falamos de gratidão, do Tratado sobre Gratidão de São Tomás de Aquino, que ele diz que tem 3 níveis de gratidão. Uma gratidão que é um reconhecimento, uma gratidão que é uma reverência e uma gratidão que é um compromisso de retribuição. E um professor, né, de língua portuguesa da Universidade de Lisboa, ele fala, né, que as línguas, né, principais, elas falam de gratidão nesses 3 níveis. Então ele apresenta, por exemplo, que as línguas anglo-saxônicas, elas falam da gratidão no nível mais superficial, né? Sank, né? Agradeço. Dank, né? Agradeço. Que as línguas latinas, na grande maioria delas, falam, né, desse nível um pouco mais profundo. Né? Gracia, gratis, né? Gratia em espanhol, gracia em italiano, né? Vamos ver, né? Eu dou graças a você. E ele lembra e diz que a língua aonde se fala da gratidão no sentido mais profundo é a língua portuguesa. Obrigado. Eu me sinto obrigado a você pelo que você me fez. Eu me sinto muito obrigado pelo que você me fez. Né? E esse é um nível mais profundo de gratidão. Né? E eu me sinto realmente obrigado a retribuir as pessoas que me escutam, que têm paciência, que me ouvem, como vocês que estão aqui, alguns desde o início, né? Lembrando a todos vocês que essa live ela não fica no Instagram. Ela está sendo gravada, a equipe vai editá-la e posteriormente vai colocar no nosso canal no YouTube, Dr. Roberto Lúcio, que é um canal de saúde mental e espiritualidade. Conheçam o canal, façam, né, a sua inscrição, marquem lá as notificações. Toda semana nós temos um tema novo, uma informação nova. Né? A última nossa
publicação foi uma live que nós fizemos algumas semanas atrás sobre a beleza e o impacto dela sobre saúde mental. Lá nós temos entrevistas e outras coisas. Lá nós temos estudos que falam sobre o autoconhecimento, que são visões ainda superficiais e que nós vamos aprofundar no nosso evento dia 25 e 26, no Hotel Ramada, em Belo Horizonte, que é o Em Busca de Mim Mesmo. Então, quem quiser participar, quem quiser conhecer, né, é só entrar no nosso grupo de Zap, né? Qual que é? É o 31988 84, desculpa, 31984 66 7389. Então entre no nosso grupo, né? É o 31984 66 7389. Vocês localizam isso e lá na bio no Instagram vocês vão achar o link para entrar no grupo e a partir disso conhecer o nosso trabalho, ser informado do que nós estamos fazendo todos os dias, tem postagens sobre temas mais diversos, né? E eu queria agradecer e encerrar agradecendo a equipe que está divulgando por conta deles, uma homenagem que eu recebi no sábado anterior a esse, em Belo Horizonte, no seminário da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, pelo carinho, a atenção de todo mundo, né, que participou ali. Eu estou vendo a Célia, que já falou, a Nelise falando que vai estar lá, e a gente espera contar com as pessoas que assistiram, que gostaram. Nós temos aprofundamentos importantes e nós vamos trazer uma ferramenta importante para isso. Estamos vendo aí a Célia andando 500 quilômetros para poder estar aqui. E a gente agradece Rita, agradece a todos que estiveram conosco. Lembrando, todos os dias nós temos postagens no Instagram falando sobre temas de saúde mental e espiritualidade. E a próxima terça-feira, nós temos um tema novo para a gente conversar. Até mais, boa semana, um beijo no coração de todos vocês que estiveram conosco.